Vamos continuar com os nossos olhos fechados, se você puder. Vamos entoar frases de louvor ao nosso Deus. Aquilo que você está com vontade de dizer e quer dizer, nós já cantamos tantas coisas, já falamos tantas verdades. Mas há, talvez, no seu coração um desejo de expressar através de uma frase, de uma sentença, a sua expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Principalmente diante das verdades da ceia que você teve condições de celebrar mais uma vez. Nosso Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Em Cristo Jesus nós te bendizemos. Pelo sangue derramado, pelo corpo dilacerado. Nós bendizemos ao Senhor pelo preço que foi pago por nós, um preço de tanto amor. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos mortos em nossos delitos e pecados. E houve um resgate de amor, um resgate poderoso, nos dando vida. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, o que poderíamos ser hoje? Louvado seja o teu nome pelo teu resgate, pelo teu braço forte, que não respeitou as nossas barreiras, que invadiu todas as nossas hortes demoníacas nas quais nós vivíamos. E o Senhor retirou uma pessoa lá de dentro, dando valor, dando significado, dando vida. Nós bendizemos ao Senhor, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta hora, continuando ministrando aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A reflexão que eu trago da palavra do Senhor está em Filipenses capítulo 1. Convido você a abrir sua Bíblia nesse texto. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Não sei se você já ouviu falar em Viktor Frankl. Viktor Frankl, um homem judeu, morando na Suíça, na Segunda Guerra Mundial. As coisas já não iam dar muito certo para ele. Como judeu e morando na Suíça, na Segunda Guerra Mundial, casado com uma judia, filhos. Ele era um médico, neurologista, mas também psicólogo. Ele foi levado aos campos de concentração nazistas, separado da sua esposa. Ela foi morta nos campos de concentração nazista. Ele foi levado para um campo chamado Auschwitz e ela para outro campo junto com sua filha, os três separados. Viktor Frankl, ele venceu os terrores do campo de concentração nazista por causa de algo que ele trouxe muito forte em seu coração. A minha vida tem sentido. A minha vida tem sentido. E o sentido da minha vida não está em morrer neste campo de concentração nazista. Ele foi o pai da logoterapia. É uma corrente da psicologia. E ele fala o seguinte, que apesar de qualquer situação adversa que um homem venha a passar, ele é responsável pelo sentido que a sua vida tem e dá o sentido que a sua vida merece. Ele diz que jamais, nenhuma situação adversa, nenhuma situação, por mais difícil que ela seja, nem no próprio campo de concentração nazista, você pode perder o sentido da sua vida. Não importa, na ideia dele, e é interessante ler, tem vários livros dele em português. E é interessante ler as páginas de um homem que sofreu no campo de concentração nazista. Sabe o que o motivava a cada dia? Era reencontrar a sua esposa. Só que ele não sabia que a sua esposa já tinha sido morta. Mas ele venceu os seus períodos de terror durante vários anos em Auschwitz. Conta um dos seus relatos que ele teve que conversar com dois homens que resolveram tirar a própria vida e se suicidar. E ele perguntou àqueles dois homens por que eles iriam tirar a própria vida. E eles responderam, porque eu acredito que eu precisaria de uma vida melhor. E a única coisa que veio na cabeça dele, ele disse para esses homens, quem sabe não é a vida que estava esperando por homens melhores. E esta palavra dele para esses dois homens interceptou essa trajetória de suicídio. Qual o sentido da nossa vida? Queria pensar um pouco com vocês sobre isso. O que me dá sentido na vida? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu vivo?
sei se você já teve essas crises existenciais. Assim, as minhas crises existenciais na adolescência foram bem agudas, porque eu não tinha a menor ideia e não via sentido de Deus ter me feito. Então, se tinha um cara com crise de identidade, existência e significado, era eu. Né? Eu não sabia por que Deus tinha me feito. Né? Flertei muitas vezes com suicídio, articulei algumas vezes em tirar minha própria vida, não via sentido para mim. E até que um dia, sentado assim como vocês estão, e ouvindo alguma coisa semelhante daquilo que eu vou falar hoje, Deus mudou a minha história. Trazendo-me sentido de viver, trazendo um significado para viver. Talvez vários de vocês estejam tão cansados de viver, que já perdeu o sentido de viver. Eu quero compartilhar com vocês, com a graça do Senhor, pela sua misericórdia, que Ele fale conosco através desse texto. Vamos ler? Filipenses 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, Filipenses 1, 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja ou por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes em toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer era lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou de outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo sentimento, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que Deus nos abençoe com a sua rica palavra, no nome de Jesus. Se eu consigo fazer alguma divisão nesse texto, eu não pretendo ir para outros textos, ficar apenas nesse. Do verso 12 ao verso 18, eu faço uma proposta de divisão. Do verso 19 ao verso 26, uma outra proposta de divisão. E do verso 27 ao 30, uma outra proposta. Então, assim, trabalhando no sentido da vida, quero falar em primeiro lugar que Deus te chamou para que você possa influenciar pessoas. Deus nos colocou na história dele, para que nós venhamos a influenciar outros. Por minha causa, por minhas algemas, perceba que Paulo está preso. Não sabemos exatamente onde, possivelmente em Roma, mas Paulo está sendo acorrentado, martirizado, preso, e ele escreve uma carta que é chamada de Carta da Alegria.
É difícil quando nós passamos por situações e temos que, nas nossas situações difíceis, estimularmos outro. Para Paulo, não. Para Paulo, entende que a situação da sua vida, por mais difícil que venha a ser, e por mais trágica que esteja o contexto, ele entende que essa situação está redundando em glórias para o nome do Senhor. Ouvi um testemunho nesses dias de um homem que foi demitido de uma forma abrupta. Ele estava estabilizado, estava bem, 2 filhos. E quando ele recebeu um convite para ir no local do seu chefe, ele recebeu o aviso sumário de que ele não poderia mais continuar lá imediatamente. Ele estava demitido. Ele reuniu com seus filhos, reuniu com a sua esposa, e em lágrimas ele agradeceu a Deus. Nunca tinha ouvido um testemunho como esse, assim, palpável, presente. E ele disse: eu orei ao Senhor, porque nós aprendemos como família a orarmos ao Senhor e dizer: Deus, vai ser feito em nós a tua vontade, porque nós acreditamos que tudo vai cooperar para o nosso bem. E se o Senhor me demitiu de forma sumária, da forma que foi, eu não acredito que foi aquele homem, eu acredito que foi o Senhor. E nós queremos te dar graças, porque o Senhor me demitiu daquele emprego hoje. Meus irmãos, isso é só para quem tem convicção de influência de vidas através das situações difíceis que nós passamos. Deus quer que você, na sua dor, faça com que outras pessoas comecem a pregar o Evangelho de forma mais ousada. Eu não sei para que nós servimos como crentes, se não para isso. O nosso testemunho de vitória, o nosso testemunho de sucesso, não é compatível com a vida dos apóstolos. Deus não nos chamou, e Deus não tem aliança, e Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Deus tem compromisso com o nosso propósito. E o nosso propósito das nossas vidas não é necessariamente usufruirmos prazeres e nem administrarmos conforto. O propósito da nossa vida é fazer com que Cristo seja conhecido. Na igreja primitiva, deixa Deus falar ao seu coração, na igreja primitiva, nenhum crente, salvo alguns da linhagem de Levi, eles entendiam que poderia servir na igreja e a igreja é local de trabalho. Nenhum crente. Todos os cristãos na igreja primitiva, eles sabiam do propósito e do seu chamado fora da igreja, mas nunca na igreja. Igreja nunca foi local conforto para eles. Igreja foi um local de instrução. E depois de instruídos, eles saem salgando e brilhando aonde eles vivem. A igreja já começa de partida com 3.000 convertidos. Imagina esse povo trabalhando na igreja, ou imagina esse povo ocioso no tamanho da igreja. Então não havia uma igreja que coubesse 3.000 pessoas, e nem havia serviço para 3.000 pessoas. Hoje nós temos várias pessoas trabalhando aqui nesse local, servindo, seja em estacionamento, seja em aulas aqui em cima, seja na área da música. Mas todas essas pessoas têm que sair daqui e brilhar e salgar lá fora. Porque nós não fomos chamados para dentro, nós fomos chamados para fora. É lá fora onde as pessoas serão impactadas pelo nosso modo de viver. Os presos e os libertos, os algemados e aqueles que vivem livres, são as pessoas que fazem com que os outros passem a pregar a palavra ousadamente. Porque nós fomos a influência disso. Você consegue entender, gente? O apóstolo Paulo diz: meus irmãos, deixa eu certificar uma coisa para vocês. As minhas algemas, as minhas cadeias, têm sido uma bênção no reino de Deus. Eu estou preso, mas o fato de estar preso, o evangelho está livre, alcançando a guarda pretoriana, alcançando os líderes. E principalmente os meus irmãos, eu tenho tomado conhecimento de que eles agora, por causa das minhas algemas, eles estão sendo estimulados no Senhor a pregar o evangelho sem desassombro. E como é que a gente prega um evangelho sem assombro? No final do versículo 14, quando o estímulo vem de dentro de uma cadeia. É simplesmente porque nós percebemos que na vida cristã, fazer a obra do Senhor, fazer tudo alinhadinho, fazer tudo certinho, não sair da reta, obedecer a Deus, fazer tudo o que Deus manda, nos leva para a cadeia, gente.
fazer tudo certinho, organizadinho, eu sirvo ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu não saio, eu não tenho problemas morais, isso vai te levar a um local que você não imaginaria. E pode ser cadeia. Porque a pergunta é, Paulo, você está preso por quê? Porque eu fiz a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor nos leva para a cana, para a cadeia, para as correntes, e não para o sucesso e para o triunfo. Porque o Senhor não tem compromisso com o meu conforto, Ele tem compromisso com o seu nome. E pode ser que Deus, na nossa influência, Ele nos faça ser pessoas que brilhem, não através de cadeias, mas através de um emprego público. Aonde eu sou um funcionário de carreira, no GDF. Aonde eu tenho um emprego federal. Aonde eu trabalho pelo Senhor e trabalho no Senhor em bancos. Ou eu sou empresário. Ou eu sou frentista, ou eu sou pedreiro. Ou eu sou autônomo, seja em qual área for. Há um propósito no que você faz. Que Cristo seja conhecido em você. Porque se não for, a sua vida não tem sentido. Porque se Cristo não for conhecido através do que você faz, você vive uma vida sem sentido. Não há propósito, eu estou falando enquanto cristão. Então, há também a possibilidade de Cristo ser conhecido e a palavra ser pregada de forma mais ousada, através de uma influência que a gente passa para a vida das pessoas, por uma situação tranquila, por uma vida de sucesso. Tipo assim, Deus lhe deu muito dinheiro. Quem aqui tem muito dinheiro? Não vai falar. Mas assim, se Deus te deu muito dinheiro, para que Deus te deu muito dinheiro? Você tem que fazer essa pergunta para o Senhor. Cara, você ganha R$1.000 livre todo mês. Todo mês tem 1 milhão livre na tua conta. Caramba! Pergunta é, para que Deus te deu R$1.000? Viu que é a minha conceito de muito dinheiro, né? Então, por que Deus te deu R$1.000 livre na tua conta todo mês? Para quê? Um cristão, ele pergunta isso. Enquanto tem pessoas que não têm o que comer, o Senhor me deu R$1.000 livre todo mês. Para quê? Então, um cristão pergunta isso. Porque ele não entende que tem uma vida dupla. Uma vida em igreja e uma vida fora de igreja. Um cristão, ele entende que tudo na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. E aqueles que perdem o emprego, aqueles que não têm 1.000 sobrando, ele tem 10.000 faltando, eles glorificam ao Senhor através de tantas lutas. E são nas respostas a essas lutas que nós vamos influenciar os outros. Então o Senhor pode ser conhecido na sua empresa triunfante, ou o Senhor pode ser conhecido na sua empresa falida. Porque o Senhor vai usar a sua empresa, o Senhor vai usar o seu emprego, o Senhor vai usar o meu corpo, o Senhor vai usar o seu corpo, o Senhor vai usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? Então, tá vendo a dificuldade de você dizer amém para um negócio desse? Só quem tem juízo em Cristo diz amém para um negócio desse. Porque a gente não diz esse amém num ambiente terreno. A gente só diz esse amém num ambiente divino. Porque a gente está dizendo assim, se o Senhor quiser me dar um câncer, o Senhor pode me dar. Amém, irmãos? Ó a dificuldade desse amém que vocês estão falando. E eu falo isso e tremo nas bases. Eu falo isso e tremo. Eu falo isso e o meu coração pulsa mais rápido, porque eu não sei o que Deus vai fazer em mim. O que eu quero chamar a atenção aos irmãos, não sei se vocês viram o enfoque que eu dei aqui, final do versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, Senhor, Cristo será engrandecido no meu corpo. Cristo sendo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então qual é o nível que Cristo vai ser glorificado em minha vida? Todo e absolutamente.
Na verdade, quando nós estamos falando de influenciar vidas, na verdade, quando falamos em influência de vidas, nós estamos falando de algo tão sério, tão sério. Me lembro da minha adolescência. Falei isso uma vez. Teve um garoto lá que não gostava da minha cara. Acredita, gente? Um cara tão gente boa. Mas ele não gostava de mim. O nome dele era Emerson. E teve um dia que o Emerson, ele, na quadra, do nada, ele disse assim, cara, eu vou te dar um chute. Pô, velho. Por quê? Aí ele falou algumas coisas lá e ele deu um chute, gente. Na época do que chute? Nada mais adequado. Meus irmãos, que coisa. Que chute, hein? Que chute. Alguém é da época do que chute, gente? Olha só. Andar no piso liso com aquele negócio era um terror, né? Os biscoitão. Não sei se era o mesmo de lá ou daqui. Aí um dia, eu deveria ter um pouco, assim, meados de 14 anos, alguma coisa assim. Eu estava na igreja e a pessoa que estava pregando falou sobre a nossa responsabilidade de abençoar inimigos. E o tanto que as adversidades que os inimigos nos colocam são oportunidades de falar de Jesus para eles. Não conseguia fazer aquilo com o Emerson. O Emerson para mim sempre foi uma pessoa que despertou em mim ódio e eu, na verdade, medo também. Eu tinha muito medo dele. Não era alguém que eu queria estar perto. E um dia o Emerson, ele andando lá de bugre em Fortaleza, o bugre capotou e ele veio a falecer. Então teve um dia que chegamos na escola, tinha um ambiente diferente, o pai dele estava lá, a mãe, e para olhar os alunos, a cadeira onde ele sentava. E eu me lembro daquele episódio, assim, ainda é muito vivo, que o levar o chute, eu não revidei, eu baixei a cabeça, eu não retruquei, mas também eu não anunciei Cristo. E o Cristo que é visto pela nossa influência não é no nosso silêncio e na nossa covardia de levar chute. O Cristo conhecido não é na nossa incapacidade de resposta. O Cristo conhecido é o tipo de resposta que a gente dá quando a gente leva chute. O Cristo conhecido é aquele que vai ser proliferado o seu nome e o seu cheiro de dentro de uma cadeia. Que poder é esse? Eu olho que nós estamos perdendo essa vocação de inspirar pessoas. Igreja moderna, ela está perdendo o poder, essa vocação de inspirar. De pessoas começarem a pregar a palavra sem desassombro, porque você influenciou. Eu acho que a gente está perdendo essa capacidade. A gente está se resumindo a admirar pessoas, mas não começar a pregar a palavra sem desassombro, custe o que custar, porque tem alguém me influenciando. Por isso que quando eu lembro das palavras de Viktor Frankl, ele diz assim, você está esperando vida melhor, né? E na cabeça dele é a vida que está esperando pessoas melhores. Existem pais, meus irmãos, que não conseguem influenciar filho. Existem pessoas que perderam a capacidade de influência. Foram tomados por dores, tomados por cadeias. O divórcio acabou com você. Você não conseguiu responder ao divórcio. O divórcio é a tua prisão até hoje. A doença é a tua prisão até hoje. O marido com que você casou e é uma encrenca é a tua prisão até hoje. Você perdeu a capacidade de influenciar pessoas dando desculpas por causa do sofrimento que você passa. E o sofrimento passou a ser teu Deus. E você não influencia mais ninguém pela tua história, porque você perdeu a vocação do Espírito de ser testemunha de um Deus vivo. Se fôssemos nós, então, em Auschwitz, nós teríamos nos suicidado, porque a gente merece uma vida melhor. E não a gente faz uma vida melhor com a nossa influência.
Eu acho esse texto cura para a minha alma. Eu acho essas palavras de Paulo um incentivo para resgatar a nossa vocação urgentemente. E eu vejo que a igreja evangélica está cada vez mais crescendo, mas na proporção do seu crescimento, do seu esfriamento. Porque são pessoas mudas, que talvez até levam chutes, mas não influenciam mais ninguém por Cristo. Cristo não é conhecido e Cristo não é pregado. O apóstolo Paulo vai dizer assim, interessante, eu preso, algumas pessoas começam a pregar porque estou preso e a minha prisão me influencia, outras pessoas começam a pregar, mas por motivos espúrios, assim. Tá vendo? Tá preso porque é um cara que, sei lá o que diziam de Paulo. Mas o que Paulo fala, quer saber, é o evangelho. Paulo não está dizendo que é qualquer mensagem pregada. Paulo está dizendo, Cristo está sendo pregado. E se Cristo está sendo anunciado, que importa? Sabe o que significa? É que Paulo não está preocupado com a sua reputação. Paulo está preocupado com a vocação do evangelho. Se você se preocupar e se eu me preocupar com a minha reputação, eu nunca serei uma pessoa que Deus me usa. Por isso que nós nos abatemos tanto com críticas. Por isso que a gente é muito raivosozinho quando alguma coisa acontece contra nós. Sabe por quê? Porque você não aguenta uma crítica. Jamais Cristo será visto na sua vida com o temperamento que você tem. Deixa Deus falar com você. Repita comigo. Jamais Deus me usará em influências de Cristo com o temperamento que eu tenho. Olha como é tranquilo, gente. Porque com o teu temperamentinho, Cristo nunca será conhecido. Porque você está muito preocupado com você. Você é muito cheio de direito. Ninguém pode nem errar contigo. A forma que falaram com você, você já criou um tumulto. A crítica que você recebeu, você já criou um transtorno. Você é tão cheio de direito. Escuta, quem foi que te ensinou que você tem direito nessa vida? Não foi o evangelho. Quem foi que disse que você tem direito aqui? De ser tratado bem. Mas quem disse que você tem direito de ser tratado com educação? Você, a não ser que você seja cidadão do mundo e agora você vai acionar a justiça por danos morais. Mas se você for crente, quem foi que disse que um cristão tem direito de ser bem tratado? Você leu isso onde, irmão? Para você estar dando esse piti que você dá aí quando alguém fala alguma coisa. Você saiu de ministério, você sai de ministério quando a coisa não acontece bem do jeito que você quer. Você aborta chamado porque você não gosta de gente. Bom, eu não sei até que ponto Cristo vai ser influenciado e as pessoas pregarão ousadamente Jesus, através da minha influência, de ser resiliente, de passar por Auschwitz, para passar por situações adversas, por críticas, por lutas, por inimigos, por câncer, por desemprego, por situações difíceis. Para de ser exigente da vida, porque a vida está exigindo uma pessoa melhor e você não é essa pessoa. A não ser que você não mude hoje. A partir do versículo 19, o apóstolo Paulo vai falar muito de propósito. E essa ideia de propósito ele fecha no versículo 21. Quer resumir? O meu viver é Cristo. Por que você existe? Eu existo para viver Cristo. Porque se não for Ele, eu não tenho esperança. Porque se a nossa vida se resumir a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a minha vida não está resumida a este mundo. A minha vida é Cristo. O viver é Cristo. Por isso, qualquer perda e até mesmo morte é lucro. Por quê? Porque eu já não tenho nada. Porque por Cristo eu já considerei tudo como refúgio. Versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses. O apóstolo Paulo ele continua discorrendo esse assunto nos outros capítulos. Essa sua carta ela é muito alinhada numa só reflexão. E se você for comigo, estamos no capítulo 1. Se você for para o capítulo 3, versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, Filipenses 3, 7, o que para mim era lucro, isto considerei perda
por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E eu as considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Ninguém roubou de mim, sou eu que coloquei valor nas coisas que eu tenho. E qual é o valor das coisas que você tem? O apóstolo Paulo diz assim, bom, para mim, tudo que eu tenho, eu coloquei os valores nele. Isso aqui não vale nada, não vale nada, não vale nada, não vale nada. Eu considerei tudo como um nada para poder Cristo ser tudo em mim. Porque enquanto eu tenho alguma coisa que vale alguma coisa para mim, essa alguma coisa que vale alguma coisa para mim é empecilho para Cristo ser tudo em mim. Porque se eu colocar valor em alguma coisa e nessa coisa eu não posso perder, essa coisa se tornou o meu Deus. E essa coisa eu não estou falando em equipamentos de som, mas eu estou falando em casamento, eu estou falando em filho, eu estou falando em minha saúde, eu estou falando no meu pai, estou falando na minha mãe, eu estou falando nos meus sonhos, eu estou falando dos meus projetos, eu estou falando das minhas finanças, eu estou falando de tudo. Porque se alguma coisa dessa ser muito valioso para mim, essas coisas serão um empecilho de Cristo ser tudo em mim. Porque ele passa a ser percentual em mim e não tudo. E se essas coisas forem tocadas, eu me desestabilizo. Eu me suicido. Eu entro em pânico. Porque eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo. O apóstolo Paulo diz, é melhor você perder agora. Porque essas coisas vocês vão perder. Se as coisas caminharem no curso natural assim, os meus filhos me sepultarão, irmãos. Eu estou se for nessas perspectivas de vida e faixa etária do Brasil, eu estou na metade da caminhada. Eu estou exatamente naquele limiar de observar que daqui para frente eu tenho mais passado que futuro. Então daqui para frente são momentos mais de despedidas. Alguns anos atrás eu me despedi do meu pai. Esse mês faz 1 ano que eu me despedi da minha mãe. Daqui a algum tempo nós vamos nos sepultar uns aos outros. Daqui a pouco tempo nós estaremos nos velórios uns dos outros. E a questão é, qual foi o sentido da tua vida, companheiro? Qual foi o sentido da sua vida, minha irmã? Se não influenciar pessoas. Você está vivendo para quê? Se não for para influenciar pessoas e Cristo ser conhecido. O pecado leva mais longe do que a gente tinha intenção de chegar. O pecado cobra mais caro do que a gente imaginava pagar. E o pecado nos prende por mais tempo do que a gente imaginava pertencer. O pecado, ele nos leva mais longe do que a gente imaginava chegar. O pecado nos cobra mais caro do que a condição de pagar. E o pecado nos prende mais tempo do que a gente imaginava ficar. E sabe o que é pecado? Você não está concordando com Deus. Quando eu chego à conclusão de que eu tenho que fazer a vontade do Senhor, eu não me preocupo mais com os meus fracassos e afirmar as coisas que eu não posso perder. Eu já identifico tudo como perda. Agora sim eu posso trabalhar. Porque o meu propósito passa a ser pessoas. Perceba que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele revela um pouco do seu coração. Que desejo de partir e estar com Cristo. Acho que o apóstolo Paulo dá uma suspirada. Que vontade de morrer. Me livrar disso tudo. Partir, ir para a glória. E ele diz, isto é incomparavelmente melhor. Esta era a frase do homem que está preso. Essa é a frase do homem que está vendo o sol nascer quadrado injustamente, na perspectiva humana. Mas o apóstolo Paulo diz, mas não, tem vida fora da cadeia, eu espero ver vocês. Porque sabe o que me faz continuar vivendo?
Porque eu estou entre dois sentimentos, o sentimento de partir e estar com Cristo, mas o sentimento de continuar sendo uma pessoa que impacta vidas. E esse sentimento de continuar impactando vidas está mais forte do que o desejo de partir. Meus irmãos, o que é isso? Esse homem está revelando um alto nível de propósito de vida. Diante de todas as perdas, ele consegue enxergar pessoas. Ele não é vítima, ele não é cheio de vitimismo, ele não é cheio de culpados na vida dele. Ele consegue enxergar pessoas e diz: ainda tem gente para eu influenciar. Por causa de vocês, verso 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer vivo. Por que você não desiste? Eu não desisto, porque vocês valem a pena. Tenho conversado com alguns irmãos, e às vezes na brincadeira, às vezes sério, às vezes brincando, e eles pensam que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. E é para ser assim mesmo, nesse assunto. Está difícil, não está, pastor? É demais. Está pensando em desistir? Pelo menos umas 3 vezes no mês. Porque eu não estou achando sentido em continuar sendo pastor. Já que eu reuni com a minha família e disse assim: está na hora da gente ir embora da nova vida. Já reuni a minha família e disse: está na hora da gente ir embora. Eu não aguento mais. É a estrutura física, ela não aguenta mais. Porque eu não vejo vocação de influenciar pessoas mais da minha parte. Mas aí vem uma coisa: você está pensando em quem? Tua reputação, tua performance, teu desempenho. Porque quem disse que o retorno também é mediante o que você acha, o que você data? Baixa a bola, carequinha. Você não é isso tudo. Isso é verdade. Deixa eu te dar uma motivação para você continuar na próxima semana. Qual, Senhor? O meu povo. O meu povo, não o teu sucesso. E é o meu povo, e quem trabalha no meu povo sou eu. Mas tu continua sendo quem tu tem que ser. Por mais que isso te custe tudo o que para tu é importante. Eu só não queria que isso fosse para mim, entendeu? Para vocês ficarem me assistindo nesse negócio. Mas que a gente se incluísse, todos nós, nesse mesmo projeto. Você está pensando em desistir? Deus tem uma causa para que você não desista. Pessoas. Você sabia que você pode dar aula de reforço aqui na igreja? Sabia que você pode dar aula de alguma coisa aqui na igreja? Sabia que você pode influenciar essa comunidade de uma forma muito especial? Sabia que na sua vizinhança você pode ser influência? Sabia que aonde você está, no seu trabalho, aonde você estiver, influência? Sabia que você pode chegar aqui trazendo com alegria os feixes nas mãos do testemunho que você deu lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, porque você fala de Jesus? Sabia que as pessoas lá no teu trabalho te reconhecem como crente, por isso que te persegue tanto? E não você está aqui enchendo a barriga com o bucho cheio de tanto evangelho, de tanta palavra, de tanto ensino, mas isso não é traduzido em coisas lá fora? E reclamando porque aqui não tem nada para fazer, mas quem diz que é para fazer aqui? E se eu passar vergonha? Vergonha? Veja comigo aqui no versículo 20. Eu caminho para o encerramento. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Você pode passar por situações vergonhosas, mas um cristão nunca é envergonhado. Nunca para vergonha, sempre para engrandecer a Cristo. O que a gente passa e o que a gente vier a passar, nunca será por vergonha, será para engrandecer a Cristo. Por fim, verso 27 e verso 30. O apóstolo Paulo ele vai tocar mais uma vez na questão da unidade. Sabe por que você vive? Primeiro, para influenciar pessoas. Segundo, para você não ter nada na sua vida que você julgue valioso, porque senão você não vai ter sentido de vida naquilo que você possui, mas você vai ter sentido exatamente em quem você vive. Como é que a gente encontra sentido na vida? Primeiro, com o propósito de influenciar e no Cristo que eu vivo. Entenderam?
E em terceiro, do versículo 27 ao versículo 30, é na comunidade a qual eu pertenço. A gente leu no Salmo 146 que diz também que Deus atende ao órfão. E fala que aqueles que estão sem família, eles são inseridos no corpo. Que corpo? Dele. E aqui no versículo 27 ao versículo 30 é uma resposta para aqueles que entendem que podem viver uma vida cristã independente do corpo, sozinhos, individualistas. Viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Que modo digno é esse? Juntos. O apóstolo Paulo diz, quer esteja ausente, isso é, quer eu não esteja com vocês, seja por qualquer motivo, ou presente, que vocês estejam firmes, mas como? Na sua individualidade? Versículo 27, não. Firmes em um só espírito, está no plural, firmes em um só, como uma só alma, lutando sozinho, lutando juntos. Por qual causa? Pela fé evangélica. E assim nós não seremos intimidados pelos adversários. Sabe quando é que você vai ser vulnerável? Quando você estiver sozinho. Sabe quando nós envergonharemos os adversários? Quando a gente estiver junto. Essa ideia de estar cada vez mais distanciando-se do corpo, cada vez mais fora do grupo, isso é uma grande estratégia, lenta, mas fatal do inferno. Porque sabe que quanto mais sozinho você estiver, menos instrução você terá, menos condição de se sentir família você terá, e assim muito mais vulnerável você será também. Você não tem prestação de contas a dar para ninguém. E meus irmãos, se tem um negocinho que ajuda muito a gente a continuar na linha, é prestar contas. Se o seu maridão não presta contas a você, levanta aí a antena, viu? Deve estar fazendo trapaça. Se a esposa não deve satisfação a marido, fica de olho, meu amigo. Porque deve ter alguma coisa desalinhada. Porque há negócio que ajuda a gente, é um prazer darmos satisfação daquilo que fazemos. Porque a gente entende que isso é segurança para nós, não é satisfação para ninguém. Porque quando eu sei, quer ver uma pessoa vulnerável? É quando ele não tem a quem dar contas. Eu sou o dono da minha vida. Você está lutando junto ou lutando sozinho, filho? Junto, então você presta contas. Porque se você estiver fazendo coisa errada, todo mundo paga o preço. Porque se tu quer viver só, tu deveria sair do corpo, rompe com tudo e vai viver só. Porque se você quer viver junto, lutando junto, você deve satisfação para a gente. Por isso que o que você faz, deixa de fazer, por onde anda, o que consome, o que não consome, é direito da igreja saber, porque nós estamos lutando juntos. E se tu faz alguma coisa que nos ofende, todos nós sofremos. Para começar pela tua família. Então, nenhuma decisão que você toma, tu sofre só. Seria ótimo se fosse assim. Oh, meus irmãos, mas que desejo assim carnal de alguém que está fazendo trapaça, cair fogo só em cima dele, miserável. Mas não é assim. E mesmo que isso acontecesse, as pessoas que o amam vão sofrer. E a pessoa é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele pensa que vive só. E tudo que ele faz é a minha vida. Não se metam. Desgraça. Quando tu faz isso, as pessoas que te amam sofrem. Porque tu é tão arrogante, mas tão arrogante, que pensa que as tuas decisões não afetam ninguém. Afeta todo mundo. Até a quem e com quem você se relacionou. Por isso que a gente no mundo ocidental, a gente não tem mais muito essa ideia tribal do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, essa ideia tribal, gente. É tribos. Por isso que lá era igual ao meu pai. Um pecava, todo mundo leva a surra. Era assim, meu pai tinha ideia de tribo. Um falhou, acorda quem está dormindo, vai apanhar todo mundo. Ele fazia isso. Não era da minha época, mas na época dos meus irmãos mais velhos. Ufa. E o bom é a pessoa acordar e dizer assim, papai está chamando para apanhar. Isso o que foi que eu fiz? Nada. É para aprender a não fazer. A ideia de tribo.
Isso para nós é irreal. Se fosse a gente, processava. Chamava Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eu estou apanhando injustamente. Nem injustamente eu posso mais apanhar hoje. Vai dizer isso para meu pai, o grande psicólogo que a gente teve. Pai, por que eu estou apanhando? Ele vai apanhar de novo porque perguntou. É só para apanhar e pronto. Depois você pergunta ao meliante o que foi que ele fez. E o meliante levava a surra de todo mundo depois. Porque todo mundo apanha justamente. Isso é ideia de tribo. De tribo. Por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja, gente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Lá em Romanos, Paulo diz assim, ou em Tiago, e em vários outros textos, Coríntios, o dedo está enfermo. O corpo todo sofre. A gente perdeu essa noção espiritual? Então como é que você está enfermo e quer viver só? A gente está sentindo tua dor. A gente quer sentir a tua dor? Não. A gente vai sentir tua dor. Porque nós somos um corpo. Não existe esse individualismo que se arraigou na igreja evangélica moderna. Não existe isso. Isso é antibíblico, isso é anticristo. Filipenses, aqui no apóstolo Paulo, capítulo 3, ele vai falar que os inimigos da cruz são aqueles que se preocupam com as coisas terrenas e a glória deles está no ventre. Capítulo 3, versículo 19. Quem são os inimigos da cruz? Os individualistas. Capítulo 3, versículo 19. Eu leio a partir do versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre, eles só olham para si. São pessoas orgulhosas, individualistas e nunca estão disponíveis para nada e para ninguém. Só vive para eles. Isso, essas pessoas são inimigas da cruz, é bíblico. Porque eles não estão inseridos no corpo e na família que a cruz gerou. Porque a cruz me gerou uma identidade e a cruz me gerou uma comunidade. Então, meus irmãos, versículo de 29, para nós encerrarmos. Essa graça que a gente termina com ação de graças, em vez de sermos satisfeitos, nós deveríamos ser gratos. É que agora a gente encontrou uma razão de viver tão exponencial, tão significativa, que não é somente para a gente crer, é para a gente morrer. Porque nem quem não sabe pelo que morrerá, não sabe pelo que está vivendo. Verso 29. A graça que nos foi concedida, o que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer em Cristo. Não é só crer, filho, é morrer. E morrer é um alto preço que você vai ter que pagar. O Evangelho não te deve conforto. O Evangelho te convoca a um chamado. Por isso que eu gosto muito desta frase. Se você não estiver satisfeito, seja grato. Porque em ações de graças existem vitórias. Conquista não é um direito nosso. Conquista é um dom que Deus nos dá. E perder é uma oportunidade que Deus nos dá de conhecer aquilo que eu ainda não conheço. Quero te convidar a orar.